Gente, vamos dar continuidade enquanto as pessoas enviam as perguntas, aquelas que a gente já tinha preparado, né? E a gente estava falando um pouco sobre o discernimento que a gente tem que ter, sobre o momento, sobre a pessoa, sobre as condições para casar, inclusive aí o apoio, né, parental, familiar. Mas, pulando para um outro aspecto agora do planejamento do casamento, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que priorizar quando for se casar. Eu estou falando aqui de coisas materiais mesmo. Por exemplo, a festa de casamento é essencial, biblicamente falando, tem que ter uma cerimônia, né? Muitas pessoas já me perguntaram isso, precisa ter festa? Vocês disseram aí que planejaram em 3 meses, né, e tal. Mas é necessário, né? Ou não? É necessário ter uma lua de mel ou não? Né? O que eu preciso? Desde os tempos antigos, a cerimônia ou o testemunho, né, documental de um casamento era com o intuito de testemunhar, de fato, para as pessoas, para a sociedade, um compromisso de uma pessoa com outra. Então, desde os primórdios a gente já vê esse tipo de mecanismo de legalizar o casamento. Isso não quer dizer que apenas o casamento civil, no caso a parte civil, ele seria errado, por exemplo, só fazer o casamento civil. Não, mas a gente vê como cristãos, nós percebemos a importância que é fazer algum tipo de cerimônia religiosa, porque você não está se comprometendo apenas com a pessoa com quem você casa, você está se comprometendo com o Senhor, porque antes de uma aliança entre um homem e uma mulher, é a aliança de Cristo com a igreja que está sendo ali ilustrada no casamento. Então, desse modo, eu acredito que, somado ao documento social, né, de casamento, os cristãos devem sim priorizar pela cerimônia de casamento religiosa, né? Simples, não precisa ser festa, por muitas vezes um jantar, um almoço, que normalmente se faz. Normalmente seja, até talvez uma pessoa não cristã casa no civil e depois faz um almoço, um jantar em algum restaurante. Então acho que o cristão pode também usufruir disso, caso não possa fazer algo mais sofisticado, mas eu acho necessário procurar o seu pastor, procurar a liderança da sua igreja para que de modo que as pessoas possam testificar a aliança que você está fazendo, não apenas com a sua esposa ou seu esposo, mas com Deus também, por meio do casamento. A gente vê muito a questão da festa cultural, né? Cada cultura tem sua representatividade em relação às festas que são feitas no casamento. Porém, nós não temos uma cultura específica nesse sentido, nós do Brasil, né? E eu acho que sim, concordando com você, Mateus, que a gente deve priorizar sim a questão religiosa, porque também é uma resposta da nossa fé, né? E é uma aliança que nós estamos fazendo com Deus, mas também com a comunidade, né? Com as nossas famílias, dizendo que a gente vai honrar também a nossa esposa. Então, é extremamente importante ter esse momento do casamento. Também concordando com Carol, em relação à festa em si, eu não acho que ela seja um fator determinante, né, em relação ao casamento. Se você tiver condições de fazer uma festa, tudo bem, faça. Mas se você não tiver condições de fazer uma festa, não faça. Né? Você não vai ser menos casado por isso, né? Exatamente. Né? Eu conheço pessoas que gastaram rios de dinheiro numa festa de casamento, entraram no casamento cheio de dívidas, né, poderiam ter canalizado esse dinheiro para a compra de um carro que iria ajudar, ou de um apartamento que também iria ajudar, e resolveram gastar tudo numa festa. Então é preciso ter um pouco dessa consciência em relação a isso, né? Se tiver condições de fazer, ok, mas se não tiver, não se sinta menos casado, né? As mulheres que dão mais importância aí para a cerimônia, para a festa. Eu não sou parâmetro, porque Mateus queria muito mais festa do que eu. Olha aí. Tá. Eu, por mim, tanto faz. Meu lado feminino, né? Tanto faz ter festa ou não. Eu sou muito tímida, então, para eu entrar no casamento já foi uma coisa assim de outro mundo, para eu estar aqui também. Então, para mim, tanto faz. Realmente, eu sei que 99% das minhas amigas sonham com esse dia, de entrar na igreja, com véu, com tudo isso.
E muitas vezes até assim, não se deixam de casar porque não têm condições financeiras para fazer essa festa de casamento. Isso pode se tornar um ídolo, né? Porque tem tudo já para casar, mas não tem 50 mil, 100 mil para fazer uma festa grande, bonita, aquela coisa toda, e deixam de usufruir do casamento, que é uma bênção enorme de Deus. Mais importante, inclusive, do que uma festa. Um casamento, o matrimônio não está envelopado em um convite de casamento, né? De festa de casamento. É muito mais que isso, né? Os homens ficaram animados, né, com essa resposta. Mas eu concordo com o que Mateus falou, que tem que ter a cerimônia religiosa. Pode ser um jantar, um almoço. Só com a família, né? Ou uma festa muito grande, né? Celebrar, a gente vê muitos relatos de casamento na Bíblia, né? As festas que eram, né? Então, assim, é importante, sim, a gente celebrar com nossa família, mostrar diante de todos a aliança que a gente está fazendo. E uma coisa que eu ouvi antes de casar é assim: amiga, case, faça a festa, você só vai casar uma vez na vida, né? Para você comprar um sofá, uma mesa, você vai ter a vida inteira para comprar, né? Então, assim... Dorme no chão. Olha aí. Não, tem coisa que é essencial. Mas não no sentido assim, de que a gente só casa uma vez, né? E é o sonho da família, da mulher, muitas vezes. Então, nem que seja uma festinha pequenininha, mas é importante. E uma coisa importante, quando você tem a oportunidade de fazer festa, por exemplo, na parte dos meus votos, né? Que o certo não é nem votos, é testemunho, né? O nome. Eu aproveitei para pregar o evangelho de forma, né, dentro do contexto do casamento, para as pessoas que estavam lá, que muitas não eram crentes. Então, o casamento, além de ser a festa, a cerimônia, além de ser um momento para você se alegrar, compartilhar com pessoas que você ama, também pode ser um meio de você pregar o evangelho e falar do casamento biblicamente e pregar o evangelho diretamente também. E se alegrar, né, também, a gente às vezes... e eu acho que é muito bom usar certas situações para o testemunho de Cristo, e o casamento é uma das maiores formas de testemunhar o Evangelho, na Escritura mesmo, já é servido como ilustração, mas ao mesmo tempo a gente vê Jesus só transformando água em vinho e aproveitando o casamento, né? Eu e Matheus, a gente estava assistindo esses dias uma série chamada Falda, né? E aí, no primeiro episódio lá, é um casamento judaico, cara. E você vê, né, como é bonito e muito similar ao que já era na época de Jesus, uma festa animada, né, cheia de gente alegre, com um testemunho, um momento para a seriedade e para o testemunho da identidade de Deus, mas ao mesmo tempo a galera aproveitando, né? O casamento hebraico, então. É Yahvé, né? Não é messiânico, mas eles estavam ali adorando a Deus também, de alguma forma, né, da forma deles, como era na época de Jesus, e a gente que conhece o Deus verdadeiro na pessoa de Cristo, a gente tem mais motivos ainda para estar alegres naquele momento, né, porque Jesus é o noivo da igreja, né, então eu acho isso muito legal. Mas eu olho, por exemplo, eu citando de novo Abraão, né, e a situação de Isaac e Rebeca, eles não tiveram, pelo menos a Bíblia não narra, uma festa, né? Narra um encontro ali, mas ao mesmo tempo um encontro simbólico que envolve a família, que envolve ela chegando com um véu, né? O texto de Gênesis narra, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar que não é essencial e o casamento não está em torno de uma festa, né? Cheia de luzes e música e bebida e comida, mas ao mesmo tempo que a Escritura incentiva, mesmo que em narrativas, que a gente veja a importância, né, desse momento. Isso. E a gente precisa ter cuidado também com os padrões mundanos de festa, né? E eu acho que é isso que muitos cristãos jovens, por exemplo, se enrolam, brigam, discutem, às vezes quer o melhor fotógrafo, às vezes quer a roupa top, às vezes quer o salão de festa top da cidade, o buffet, melhor buffet, o melhor bolo. E você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa disso. Minha irmã, geralmente eu escuto meninos com essa dificuldade. Carol, graças a Deus, não teve. Percebi em alguns detalhes que ela tinha mais um certo cuidado e isso era ótimo. Observação, Mateus queria que eu comprasse meu vestido de noiva na Renner. Eu sou prático. Tá? Aí também não, né?
brincadeira. Cara, Mas eu aí, ligava, mas aí você foi muito longe. foi verdade isso, mas, enfim, eu coloco aqui a minha insignificância Nossos telespectadores estão minha gostando. inexperiência como noivo, mas a questão é, a gente não pode ser influenciado demais pela cultura nesse sentido, sabe? Pela cultura mundana, diria dessa forma. O neocalvinismo fala muito sobre graça comum e antítese, né? Você caminhar neste mundo dialogando com essas duas ferramentas, tanto sabendo que há graça de Deus, há bondade de Deus, há aspectos do divino no ser humano, e por isso o ser humano celebra a festa, porque Deus é um Deus de celebração, mas também há o pecado na humanidade. E aí é que entra a ferramenta chamada antítese. Você precisa romper com a cultura para não se amoldar a ela. Então é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando ele está dizendo assim, não vos conformeis com este século, não é que ele está dizendo assim, corta as relações com o mundo. Não é isso, gente. Ele está dizendo assim, não se amoldem ao padrão e ao curso deste mundo. Não vivam como o mundo. Não ambicionem as coisas como o mundo. Então, quando você for fazer a sua festa, organizar o seu buffet, procure inclusive outros noivos, que eles certamente terão boas alternativas para você. Procure jovens casados que se casaram recentemente e eles vão dar. Eu e Carol, a gente teria assim, milhares de dicas para você que quer casar e está organizando a festa, a gente teria milhares de dicas. Talvez a dica do Instagram seja algo ruim para você. Talvez a blogueira que está casando top, casando lá na Europa, aquela coisa linda, talvez não seja o padrão que você precise para fazer do seu casamento, primeiro, um momento missional, como Carol falou, e segundo, um momento de celebração, que Deus também se alegra. E dentro dos seus padrões, né? Não esquecendo isso. Porque é bem complicado mesmo, essa questão de você querer ter a festa do outro, né? Querer ser o outro, ter o casamento do outro, quando na verdade você precisa olhar para o seu relacionamento e para aquilo que você vive, né? Para que você não coloque os pés pelas mãos, né? No seu padrão, né? Do que você pode fazer, e vai ser bênção do mesmo jeito. Cara, eu lembro de uma festa de casamento que eu participei há muitos anos atrás, que a noiva era, assim, altamente perfeccionista, sabe? Tudo ela queria muito encaixado e perfeito e tal, e realmente o planejamento estava legal demais, assim, parecia que nada ia dar errado, e tudo deu errado, até o vestido rasgou nesse casamento. Então, e ali eu fiquei imaginando, eu já era convertido ao Senhor, e eu fiquei imaginando assim, gente, que loucura, imagina como deve estar a cabeça dessa noiva, do noivo, né? Tudo dando errado, o buffet atrasou, a banda errou nota, foi um negócio muito estranho, assim. Mas aí, depois de muito tempo refletindo e lembrando sobre esse casamento, eu falei, pensando, né, comigo, cara, às vezes essas imperfeições na festa, elas demonstram como o casamento também é formado de duas pessoas imperfeitas, de como as coisas não vão ser como a gente quer que seja, e que mesmo assim Deus está ali abençoando aquele casamento. E a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de João e falta vinho na festa, e Jesus está ali abençoando, né? Por mais perfeccionista que você seja, por mais correto que você seja em tudo, você não vai conseguir suprir todas as necessidades daquele casamento, pensando antecipadamente. Vai sair gente falando, Vai. foi pouca comida, a comida foi ruim, a bebida estava quente, e por aí vai, né? Porque a essência não é aquilo, né? É olhar para os noivos e se alegrar com aquilo que Deus está fazendo ali com eles, sabe? Tornando uma só carne, né? Fazendo deles ali tornando ali uma aliança e mostrando para todos eles que, meu irmão, com duas pessoas imperfeitas, né? Diferentes, Deus uniu num só propósito, né? Isso que é a beleza do casamento, e não a festa é apenas um detalhe, né? No meu casamento é rara a música de entrada, que é uma coisa grave para a mulher, né? Que a gente passa tanto tempo pensando na música, na verdade... Ninguém percebeu. Mas eu já estava entrando, né? Vida que segue. E a lente caiu antes de eu entrar, uma lente caiu. Aí eu disse, ok, eu sou cega, né? Ok, eu vou casar com o olho. Na festa caiu a outra lente, porque eu nunca tinha usado lente, aí deixei para usar no dia do casamento só. Enfim, eu fiquei cega o casamento inteiro, mas realmente, por mais que a gente prepare, por mais que a gente se preocupe com os detalhes, a gente não tem o controle de tudo nas nossas mãos. E a vida toda é assim, não é só o casamento, né? Em todos os detalhes da vida, a gente não tem o controle de tudo.
E é por isso que a gente tem que crer na providência de Deus e no cuidado de Deus conosco. Isso, legal demais, amém. Gente, uma outra pergunta aqui. Sobre o que o casal pode ou deve conversar na época do noivado, né? Tá se preparando para o casamento, sobre o que eles devem tratar, o que eles devem conversar. Por exemplo, é possível tratar sobre sexualidade já no noivado? Ou o casal deve fazer isso? Polêmico. A palavra é sua, meu irmão. Não, o casal deve conversar sobre tudo, né? Não, se você está disposto a casar com aquela pessoa, está namorando com aquela pessoa, você tem que conversar sobre tudo, né? Não existe um tabu, não pode falar sobre sexo. Por mais que o casal possa ser virgem, o menino não entenda, mas tem coisa que todo mundo sabe, né? Aprende ao longo da vida, tem um básico, então dá para conversar, não é detalhe. Ninguém vai conversar sobre detalhe que né? Ninguém vai saber. Mas assim, conversar assim sobre sexo, sobre finanças, sobre criação de filhos, sobre quantos filhos quer ter, como pensa na educação de filho. Um quer fazer homeschooling, outro não. Eu quero botar na escola, né, integral, sei lá. Eu penso que educar um filho é assim, o outro é dessa outra forma, né? Um quer ter 10 filhos, outro quer só ter um. Então, isso é importante, né? A gente estava até falando assim, essa questão do sexo, pensando, né? Quando a gente fez o nosso curso de noivos, uma pergunta que nos foi feita é: quantas vezes você acha que tem a necessidade de se fazer sexo? O homem, né? Perguntou para ele, perguntou para mim, imagine. Aí vai que o homem diz, não, todo dia. Aí a mulher diz, não, uma vez a cada 3 meses. É um problema no casamento, entendeu? Na realidade, na prática, isso é um problema. Então, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser chegado num equilíbrio, né? Numa visão equilibrada. E é isso mesmo, equilíbrio. Ninguém vai conseguir chegar numa determinada situação de que ela vai ceder totalmente ou ele vai ceder totalmente. Isso não é saudável, né? Mas é chegar exatamente nisso, num equilíbrio, né? Sabendo o limite de cada um. A Escritura tem muito cuidado com a linguagem quando ela fala de sexualidade, por exemplo, né? Você não vê a Escritura falando as palavras pejorativas do sexo ou as palavras explícitas do sexo. Ela fala, geralmente, fulano foi e se deitou, conheceu, né? Chega uma pessoa e diz, rapaz, Mateus casou com Carol, conheceu ela. O povo aqui não vai entender nada. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também, porque a Escritura tem muito cuidado, porque nós somos pecadores. Além de possibilidade de um casal ser virgem, há a possibilidade dos 2 casais terem tido já no passado uma vida sexual ativa, que qualquer palavrinha mágica pode despertar um leão ali dentro, ruivando, não é nem rugindo, mas ruivando, para ter uma vida sexual. Então tem que ter muito cuidado com isso, para que você não incite na outra pessoa desejos sexuais e aí, não podendo suprir, como de fato antes do casamento não pode, você vai estar defraudando aquela pessoa. Então, eu acho que tem uma maneira segura de se conversar sobre sexualidade, mas pontualmente e tratando sobre aspectos mais particulares, porém genéricos da situação. Não sei nem se eu estou sendo aqui sendo redundante, mas tentar exatamente falar sobre esses aspectos gerais da sexualidade, do tipo, eu vou respeitar você, eu vou me dedicar ao seu prazer, ter paciência com você, coisas do tipo. Eu acho que é saudável nesse quesito, mas, eu gosto assim, eu gosto assado, eu acho que esse tipo de sexo pode, esse não, aí eu já acho que realmente deve ser evitado para o casal noivo e namorado, para poder assim, manter a pureza na linguagem também. Não, até porque um assunto desse não deve ser tratado, o casal tá assistindo o filme, eita, vamos falar sobre sexo agora, não é assim, né? Deus me livre. Não existe isso, né? É com aconselhamento, né? Ali diante, né, de alguém, procurar alguém para aconselhar esse casal, né? Alguém com mais experiência, da igreja, enfim, algum líder, que possa ajudar esses dois. Porque, imagine, a menina pode estar cheia de medo ali, o menino também, e vai conversar sobre esse assunto os dois, não vai sair nada. Tem que ter um aconselhamento, diante de alguém com experiência, que possa conduzir essa conversa,
né, de forma saudável e bíblica, né? E até é bom para parar os equívocos, né? Eu acho que a gente tem falado muito isso aqui, eu não sei se vocês perceberam, a gente falou em várias respostas sobre o fato de se buscar alguém ou um casal, né, para auxiliar. Eu acho importante isso. Vocês falaram que fizeram um curso de noivos, né? Eu acho que isso é uma coisa assim absurdamente maravilhosa para um casal, né? Você ter alguém para aconselhar, às vezes os dois estão errados, precisa parar, né? Ou todo dia, ou uma vez a cada 3 meses, quando se trata de sexo, por exemplo, você ter 2 outras pessoas para ajudar, eu acho isso extraordinário, né? Agora, é importante que sejam pessoas também maduras, né? Se possível, da liderança, que não vão também ter imaturidade para cuidar do assunto com o casal, né? Então, eu acho que é bom demais procurar pessoas, mas dependendo das pessoas, pode ser horrível, né? Então tem que ter esse cuidado também, né? Olha, porque na vida prática, a vida são 2 coisas assim, muito importantes no casamento. É a vida financeira, a vida espiritual, lógico que isso aí não vou falar assim, mas e a vida sexual. Porque muitos casais entram no casamento com tanto tabu que aquilo se torna um problema na vida do casal, entendeu? Então tem que se conversar sobre isso, até para entender que a cama ali do casal é um altar de adoração a Deus. Muitos casais têm tanto tabu que não acha que é pecado, que o sexo em si é pecado, quando não é. Sexo não é pecado, sexo é bênção, foi criação de Deus, mas para o casamento. É pecado quando isso é feito fora do casamento, né? Então é importante esses assuntos serem abordados, com certeza. Ainda sobre o que eu falei, eu me lembrei de algo muito importante. E antes, além desse livro também, o livro com toda a pureza do Tim Chester, porque tem os dois, Tim Charles e Tim Chester. E ele, quando ele vai mencionar sobre alguns pecados e de modo mais explícito no livro, ele tratando, o nome do livro é Com Toda a Pureza, né, trabalhando sobre sexualidade, pornografia, masturbação, etc. Ele até diz assim, eu vou ter muito cuidado ao escrever isso aqui, porque eu não quero de modo nenhum incitar você a que não tem esse problema e está lendo esse livro para ajudar alguém a cair nesse pecado. E a você que está lutando contra esse pecado e tem vivido momentos de vitórias momentâneas contra esse pecado, cair novamente nesse pecado. E a você que está caído, eu não quero botar você mais embaixo depois desse livro. Então, isso é muito importante. Ele até sugere, né, assim, que se vocês lerem um capítulo, vocês orem depois. Então, para o casal, por exemplo, vai falar sobre esse assunto, ainda que tenha todo o cuidado, ora antes, ora depois, ora durante, né? Busca o Senhor, abra a Escritura, não fica falando na opinião, mas vá à Escritura, né? Busque livros, talvez, vá a lugares públicos para tratar desse assunto, não vai tratar disso, né? Os dois em casa sozinhos, agora vamos falar, a gente está noivo aqui, vamos tratar disso. Não, né? Eu acho que tem que ter um bom senso também aí, né? Não, mas é isso mesmo, eu acho que o tabu ele não pode existir, mas tem que ter muito cuidado, né, para se tratar desses assuntos. Até porque no casamento você vai se descobrindo junto com a sua esposa, né? Mas existem coisas que de fato antes precisam ser conversadas para que isso não se tornem problema. Tocar no mesmo ponto de Manuela, essa questão de como você tem um entendimento em relação ao sexo. E aí eu vou contar agora um testemunho de uma pessoa que ele foi doutrinada na sua adolescência por filmes adultos, né? E aí ele entrou no casamento sem ter sido instruído por alguém de experiência, né, nesse sentido. E aí, na primeira noite, ele pensou que a esposa ainda virgem era uma mulher daquele do filme. Então, traumatizou a mulher por quase toda a vida, né? Então, é preciso ter cuidado e é preciso sim conversar. Não pode ser tabu esse tipo de coisa, mas com muito cuidado, né? Sobre a pergunta, o que é que a gente deve conversar, né? Eu concordo com o Manu totalmente. Eu acho que, sobretudo, assim, a questão de criação de filhos, a questão de quantidade de filhos, a questão de trabalho, a questão de organização financeira. Eu conheço um casal que teve muito problema com questão de organização financeira. Ela era bem organizada, bem metódica, e ele era extremamente desorganizado. Isso foi um problemão no casamento deles. Então, eu acho que o máximo que a gente puder conhecer o outro, antes de colocar uma aliança, eu acho que isso é o aconselhável. E não só conversar. Eu acho importantíssimo, antes de a gente casar, a gente conhecer o outro nas atitudes. Como o outro reage em dias estressantes, em dias ruins. Como o Mateus lida quando eu discordo dele. Como o Mateus lida com os pais.
Mateus é um bom filho, são coisas que a gente não pode passar despercebido, entendeu? Quando eu casei com o Mateus, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu não me surpreendi em nada com ele no casamento. Não tem essa frase, a gente só conhece uma pessoa quando casa. Eu discordo. Eu tenho pouco tempo de casada, né? Mas eu não me surpreendi em nada, porque eu já conhecia muito bem. Conheci os defeitos, os pecados, as qualidades, as virtudes. Tudo se intensifica no casamento. Mas não teve nada que ele fez. E eu pensasse, eu não esperava esse Mateus. Eu não conhecia esse lado de Mateus. Porque eu exprimia Mateus no namoro e no noivado. Eu exprimia ele, eu gostava de ver ele em dias estressantes, porque era o homem que eu ia casar. Eu queria ver como ele reagia a dias maus, chegando do banco, extremamente estressado. Você é um menino estressado. Eu tenho medo de gente que diz assim, eu nunca briguei com meu namorado. Eu não confio eu não aconselho uma pessoa a casar com uma pessoa que nunca discutiu, nunca brigou, nunca viu o outro assim no ápice da sua raiva. Eu acho importante rapaz, isso. que isso? Ele é muito manso, muito amável. Também não é só brigar, né? Não é só irado, né? Meu dia era o 5º dia útil do Itaú. Aí eu vinha assim, pilhado, mas ficava calado, ela já percebia, aí fica tudo certo. É isso aí, homem. Mas é verdade, né? Às vezes a gente tem essa sensação de que o melhor casal é o casal que não teve nenhum problema no namoro, né? Mas vem o casamento e vai ter, em algum momento, né? Vai ter. E às vezes E geralmente é nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Geralmente as mínimas coisas tocam fogo no... Até porque, não sei se vocês têm essa impressão, gente, mas às vezes o casal que nunca briga é o casal que aguenta calado, né? Às vezes deixa pra lá e tal. Chega no casamento, todo dia não consegue, né? Então Eu aconselhava a brigar pouco. Aí eu aconselhava. E rápido, né? E rápido, resolver rápido. Eu acho muito importante como o homem ou a mulher lida com perdão. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que devem ser valorizadas e refletidas no noivado. Como o outro lida com perdão. Porque casamento é perdão quase que diariamente. Seja porque Mateus colocou uma toalha na cama e eu não gosto, super normal. Seja porque não lavou os pratos, seja porque ele estava chato, enfim, falou de uma forma que eu não gostei. Então, o casamento é perdão. Então, se uma pessoa tem dificuldade em perdoar, no casamento eu acho que isso é bem complicado. Obrigado por ter citado meus pecados ao vivo. E casamento é isso, cara. A próxima eu posso citar. Vamos para a próxima pergunta, então. A gente estava falando aqui sobre né, dificuldade e tal, que às vezes encontra no casamento. E eu queria pensar um pouco com vocês aqui, já caminhando para o fim mesmo, sobre como lidar com as divergências, principalmente as divergências de personalidade, né? Estamos aí nesse caminho que Carol falou, de conhecer, de ver no estresse, de ver no 5º dia útil do mês, e aí de repente ver muita diferença, ver muito confronto, ver muita divergência e tal, não há compatibilidade, personalidade. E como que a gente lida com isso? Seria, por exemplo, um motivo para a ruptura do noivado? Com certeza. Tá falando, Nem você case. disse que não ia falar nada hoje, tá certo. Mas nem case, filho. Tá muito culpativo, não casa. Se não está dando certo no namoro, não vai dar certo no casamento. Né? Como dizem, o casamento é uma lupa, né, que você coloca. Então, tudo que você via desse tamanho no casamento, você vai ver desse tamanho. A gente precisa definir aqui o que é divergência pecaminosa e o que é divergência de personalidade não pecaminosa. Do tipo, há pessoas que gostam de muita gente, de barulho, é mais sociável, tem mais esse interesse exacerbado. E tem pessoas que não, que são mais guardadas. Isso não seria necessariamente um pecado. A gente pode também investigar o coração, como o Tiago bem falou, para saber quais são as motivações de ser sociável e quais são as motivações de não ser. Mas há outro aspecto da divergência, da incompatibilidade, que aí seria, não é pecaminoso o primeiro, né? E seria o outro pecaminoso, que é a incompatibilidade pecaminosa, que são aspectos mais de caráter mesmo. E aí eu acho que são determinantes para que aí sim, intensificado a coisa, se tome uma decisão para não seguir para o casamento. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque normalmente as pessoas confundem as duas coisas.
e começam a querer se separar por causa de divergência, que Deus pode moldar a pessoa. Gente, eu e Carol era exatamente assim. Carol era muito sociável, eu saía do culto para casa. Eu sempre gostava, eu não gostava de sair daqui depois da mensagem do domingo e não digerir a mensagem. Eu sentia que eu ia para um grupo de amigos, sair com amigos, e eu acabava que não digerindo a mensagem do domingo, eu não gostava. Eu gostava de ir para casa. No sábado eu saía, geralmente eu saía no sábado, mas no domingo não. E normalmente eu estava com Carol no domingo. Isso foi uma incompatibilidade não pecaminosa de início. E a gente precisou administrar dentro disso e orar ao Senhor para que Deus começasse a mudar meu coração e o dela também. Para que alguns dias ela pudesse ceder por mim e alguns dias eu pudesse ceder por elas. Até que Deus começou a fazer o inverso. Eu comecei a ser mais sociável que ela e ela começou a ficar cansada, querendo ir para casa. Olha que coisa boa, olha que exemplo de Deus agindo na vida, na personalidade de uma pessoa. Então, a personalidade, a gente precisa pontuar aqui, personalidade é moldada pelo Espírito Santo de Deus. Existe um padrão de personalidade centrado em Deus. Existe até um livro do reverendo Vaslau Gomes, conselheiro bíblico, e ele vai falar sobre esses aspectos da personalidade, o que é pecado, o que não é, como é que eu posso moldar a minha personalidade em Deus. Então, há aspectos na personalidade que são moldados também. E que necessariamente não sejam um pecado, mas que contribuam para a divergência, para a briga, para a discussão. Existe outro lado da coisa, que é a parte do pecado. E nós acreditamos no Espírito que santifica pessoas para a glória dele. A questão de romper ou não, a gente precisa saber na intensidade dos pecados ou da divergência. Esse é um ponto 1. E segundo, a gente precisa saber até onde vai o nosso limite com as divergências, com as diferenças da outra pessoa. Então, às vezes acontece da outra pessoa não estar disposta ou não estar preparada para lidar com os pecados do outro, ou talvez com as diferenças de personalidade. E a gente precisa, a cada caso, ajudar a pessoa, seja dentro de um padrão de aconselhamento bíblico ou dentro do próprio relacionamento, para quem está divergindo, tentar treinar o coração para ter muita paciência, para não deixar a mulher da sua vida ir embora, ou deixar o homem da sua vida ir embora por causa de uma mínima divergência. Então você precisa ter muito cuidado com isso. Tem que prestar atenção nisso, mas também respeitar, tem que entender que o outro tem um limite, né? E eu acho muito difícil dizer assim, não case, como ela falou, acho muito muito exagerado. Mas a incompatibilidade, como o Matheus falou, ela pode acontecer, em uma pequena coisa eu acho que seria muita loucura isso. Mas existem coisas que a pessoa não vai conseguir ir naquele padrão que você espera que ela vá, né? E qual seria a nossa reação em relação àquela situação, né? Então, nesse sentido, é preciso que essa incompatibilidade ela entre em uma coisa que seja não que seja resolvida, mas que entre ali no consenso dos dois. Cara, eu sei que você não gosta de muita gente, eu gosto. Mas vamos ver até onde nós podemos ir juntos, né? Eu acho que nesse sentido ela resolveria, se o outro estiver disposto. Se não tiver a disponibilidade de querer mudar, então, amigo, aí eu concordo com ela. Uhum. Eu queria falar duas coisas. Eu acho importantíssimo isso que Matheus falou em relação à personalidade e pecado. Eu vejo muitas pessoas falando, é meu jeito, é minha personalidade. Por exemplo, eu vou usar dois extremos. Um homem que é bem grosso, pavio curto, impaciente. Uma mulher que é extremamente melosa, se vitimiza muito, melancólica, murmura muito. É aquela mulher bem, enfim, bem assim, frágil. Ambos estão em pecado, não é só personalidade. O homem está em pecado por ser tão pavio curto, por ser impaciente, por não ser um homem manso. A mulher está em pecado por murmurar demais, por muitas vezes não ser contente no Senhor, né? Ter esse problema de melancolia extrema, enfim. Então, é muito importante ressaltar, porque a nossa personalidade tem que estar respaldada na Bíblia. E se você é um homem grosso, é o meu jeito de ser e pronto. Não é assim e pronto. Essa sua personalidade não está agradando ao Senhor. Isso é uma coisa que eu acho que é muito válida da gente falar mesmo. E outra coisa que eu ia falar era sobre... Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Recapitule. Não, quando eu falei... Agora eu vou ter que me explicar, né? Quando eu falei que não se deve casar, é quando já tem o diagnóstico de incompatibilidade. Incompatibilidade já é um diagnóstico final. É incompatível.
Mas quando há uma diferença de personalidade, isso aí todo mundo é diferente do outro, gente. Ninguém é igual a ninguém, né? Isso aí. O que seria para tu incompatibilidade desse? O que seria incompatibilidade para você? Incompatibilidade é quando a pessoa está namorando ali e vê, não tem condições, nem aquela pessoa muda em algum ponto Ambos são que bem você não resistentes. está disposta a viver com aquilo. Sim. Né? E não só um ponto, às vezes são vários, né? Para se tornar incompatibilidade, às vezes são muitos pontos. Quando é né? diferenças normais de personalidade, eu acho que se resolve com o que a Bíblia diz. Muita mansidão, muita humildade, muito perdão e, principalmente, muita empatia. Saber ser colocado no lugar do outro. Por exemplo, esse exemplo que o Mateus deu. Poxa, eu sei que, por exemplo, digamos que Mateus não seja sociável, goste de dormir cedo. Se eu sei que meu marido, ou meu noivo, meu namorado, não está se sentindo bem, queria já estar em casa, descansar, teve um dia puxado no trabalho, eu preciso sempre ficar até 2 horas da manhã, até 1 hora da manhã, eu não posso renunciar nunca por amor a ele, para agradar. E ele também não pode renunciar nunca por amor a mim. Então, eu acho que, como eu já usei essa ilustração uma vez, relacionamento é como 2 ímãs que estão aqui. Para eles se juntarem, um tem que renunciar para se juntar ao outro, ou ambos têm que renunciar um pouco para se juntarem. Se ambos forem resistentes, realmente não tem como dar certo, porque Então cada um fica com sua personalidade, seu jeito, egoístas às vezes, né, que só pensam em si, e não pensam em fazer o outro feliz, né, que é um dos princípios do casamento também. Mas a personalidade pecaminosa, daquilo que Mateus falou, e você tocou também no ponto de pessoas que são extremamente ignorantes, esses são pontos que são totalmente mudados pela ação do Espírito Santo. Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais você é amoldado à forma dele. Aí vai lá em Gálatas 5:25, que é o fruto do Espírito sendo manifesto na vida daquele quem busca. Isso pode ser revertido, mas existem coisas que não são pecaminosas, mas que são totalmente divergentes. Isso precisa ser percebido para que se torne um problema pecaminoso lá na frente, né? Esse é um ponto que precisa estar também sendo enxergado pelos pretendentes ao casamento, para que eles não entrem, vamos dizer assim, numa furada, né? Depois que casou, como diz a história, prego batido e ponta virada. E eu acho que também, cara, como isso é uma coisa muito subjetiva, é necessário que haja muita percepção bíblica, né? As pessoas têm que olhar para a Escritura e olhar para a realidade, olhar para a Escritura e olhar para si mesmo, e olhar para a Escritura e olhar para o outro, né? E fazer esse exercício. Não pode ser uma decisão também, digamos, seja o caso de ruptura numa incompatibilidade absoluta, não pode ser uma decisão do tipo, cara, já deu, né? Eu acho que até para a ruptura, eu acho que o cristão tem que pensar muito, principalmente se já estiver dentro do noivado, né? Já está avançado, ele já está às portas do casamento, já fez um contrato, é um contrato, né, que vai se tornar uma aliança, já tem amigos, familiares, enfim, muita gente envolvida. Então, romper aquilo é algo que às vezes é necessário mesmo, mas até quando é correto e necessário, eu acho que precisa de um pouco de cuidado, né? E aí eu vou para a última pergunta, para a gente encerrar, que seria justamente isso. Quais seriam os motivos de terminar, de romper, né? Quais seriam motivos legítimos? A gente já está falando aqui de basicamente, né, que é a incompatibilidade. Mas quais seriam os motivos legítimos para a ruptura e desistência do casamento, principalmente quando já está no noivado? O mesmo de começar. Se a pessoa não for crente, você descobrir isso, acontece, sabe? De você ver uma pessoa seguindo uma vida e de repente muda. Acontece essas surpresas. Não é normal acontecer, mas acontece. Eu acho que tem um fato também que não seria necessariamente pecado, mas eu acho que poderia ser observado para término. Acontece das vezes, por exemplo, um casal, digamos eu e Carol. Eu sou um advogado, por exemplo, e Carol também é advogada. E a gente está aí seguindo a vida na profissão, na vocação, no que a gente quer para a nossa vida, etc. De repente, no noivado, eu descubro que eu quero fazer missões fora. Isso é fato, já aconteceu. Eu sei de pessoas que já viveram isso. E de repente a outra pessoa não está disposta a deixar a vocação dela para ir fazer missões na África, por exemplo. Eu acho que é um ponto a se considerar.
sabe? Se há um testemunho verdadeiro, bem testificado por parte da igreja e interno daquele que fala, eu acho que pode ser uma opção de término, do tipo, eu acho que realmente a minha vocação aqui agora, a minha convicção de vocação não é a vocação dela. E a gente vai ter problema no futuro. Eu acho que pode ser. Então, dentro desses aspectos gerais, eu acho que também há possibilidades, que, ainda que não sejam pecaminosas, mas coisas que você vai descobrindo ao longo do processo de namoro e noivado, que podem, de fato, ser um caminho para a ruptura, sabe? Como esse, por exemplo, essa problemática que eu levantei. Mas o ideal é que você vise se a pessoa é um crente fiel, é uma boa esposa, etc. Eu acho que esse é um caminho. Há outros caminhos com relação à pureza sexual também, que alguns conselheiros pedem que terminem, recomenda que terminem, se não houver por parte dos dois um interesse de mudança, né? Ainda falta, sei lá, 1 ano para o casamento, então aí, enfim, aí o conselheiro às vezes pede para romper também. Eu acredito que isso pode ser considerável. E é isso, eu diria esses 2 pontos, a gente pode ir conversando mais sobre outros pontos. Eu acho que esses são os 2 principais pontos mesmo. E outra coisa, antes de entrar no noivado, para se entrar no noivado já é necessário que você tenha um bom conhecimento acerca daquela pessoa que você está ali estreitando esse relacionamento para o casamento. Porque eu acho que o noivo não deveria ser pego de surpresa por algumas atitudes do noivo. Porque no meu entendimento, é necessário que você já conheça aquela pessoa, né? Já saiba como ela se comporta em determinadas situações e já saiba também quais são as áreas que ele tem dificuldade, né? Para que haja uma construção de tudo isso e já chegue no noivado com algo já construído, sólido, né? Mas pode acontecer que no meio do caminho o cara, sei lá, caia ou ela caia algum pecado. Isso pode ser também uma quebra, principalmente se for o pecado na área sexual, que eu acho que é bem complicado. Geralmente isso acontece o oposto, né? A gente vê, normalmente no evangelicalismo brasileiro, um casal cair em pecado, o que é que o pastor faz? Vai ter que casar, né? E aí você está talvez fundando o próximo divórcio do futuro, né? Fazendo 2 pessoas que não tinham uma preparação, não tinham um treinamento, não tinham a maturidade espiritual para assumir um relacionamento, um casamento, e você, por causa de um pecado, manda casar. O outro lado também é verdadeiro. Não se resolve o problema da sexualidade também absolutizando o término. Então, um casal de noivos cai em pecado sexual, eu também não acho que o único caminho, que o caminho absoluto é mandar terminar. Então, acho que precisa observar caso a caso, o interesse de mudança de cada um e assim recomendar. Quando eu falo nessa questão sexual, não falo nem tanto dentro do próprio casal, mas algo externo. Né? Nesse sentido, aí é absoluto, aí foi uma quebra total de contrato, é complicado, né? Se no noivado já acontece algo dessa natureza, no casamento vai ser algo muito natural para ele, né? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Eu acho que a gente também deveria ficar atento se a igreja, o pastor e os pais desaprovam esse casamento. Eu acho que a aprovação, a bênção do pastor, da família, dos pais e da igreja como um todo é muito importante. E se desaprovam, por quê? Né? Eu acho que isso tem que ser bem refletido. Que a gente até falou, né? Do tipo assim, tem pais que não aprovam, que não querem que os filhos casem, mas tem o outro lado, né? Tem pais e líderes e pastores e amigos, né? Que estão certos, né? Na multidão de conselhos da sabedoria. Então eu acho que realmente é uma coisa a se considerar, tipo assim, tá tudo bem entre mim e a pessoa, mas eu tô tão cego de paixão que eu não estou enxergando o que todo mundo enxerga, que não vai dar certo. Né? Então eu acho que pelo menos um alerta para que a pessoa fique mais ligada, né? E a ideia também de que ninguém poderia simplesmente não aceitar o término como uma opção. Né, do tipo, já estamos noivos, a gente tem que casar, né? Eu acho que é uma opção a ser considerada em algumas situações, obviamente com muita análise, debaixo de muita oração, mas eu acho que é uma questão que deve ser considerada. Eu ia falar justamente essa situação inversa, né? A gente falou muito sobre a família não aprovar e tudo, mas existe ao contrário também. A família fazer pressão para casar, porque às vezes são os pais são amigos uns dos outros e os filhos estão namorando, então há aquela imposição para casar,
a igreja faz uma pressão para aquele casal casar. Então, há uma pressão e, às vezes, dentro do relacionamento, no fundo, tem muitas coisas que você sabe que aquilo ali não vai dar certo, mas você continua, chega no noivado, fica ali só por pressão externa. Né? Quando é melhor terminar do que entrar no casamento. Às vezes, assumiu responsabilidades financeiras mesmo de um casamento, por exemplo, parcela de apartamento. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que estavam noivas e descobriram pecados nos quais não conseguiriam tratar e a pessoa não queria e teve que terminar com um apartamento comprado já e ter que terminar. Então, é uma possibilidade. Eu acho que o extremo, como Ian falou, o extremo de dizer que não é uma possibilidade da pessoa que assumiu um compromisso de namoro, porque noivado não é um estado, não é um estado ali, nem namoro, na verdade, é um estado civil, né? Na verdade, é só um nome ali, um nome social que a gente dá para essas pessoas que estão treinando o seu matrimônio, né? Treinando esse espaço até o casamento. E acontece, você não está casado com a pessoa quando você namora com ela. E isso é muito positivo e também negativo quando você pensa nos aspectos, por exemplo, eu não tenho obrigação de marido na abrangência, né, no total, no geral, eu tenho alguma obrigação de treinamento, de mostrar de alguma forma que eu já sou essa pessoa para ser o marido. Em alguma medida, por outro lado também, e aqui num aspecto negativo, eu também não preciso, gente, porque eu assumi essa responsabilidade, acabar a minha vida que eu não tenho que casar com essa pessoa porque eu assumi essa responsabilidade. Não, há rupturas saudáveis, inclusive, para os dois, dentro de um namoro. A gente precisa considerar essa possibilidade também. Gente, a gente vai terminar por aqui. Foi um prazer para mim estar com vocês aqui. Aprendi demais, né? E eu tenho certeza que todo mundo aí que nos assistiu também. E eu espero que a gente esteja juntos de novo aí, tratando sobre outros temas, não é? E eu acho que o que eu deixo de palavra final é que a gente deve buscar a Escritura sempre, que é o nosso conselho para todas as coisas da nossa vida, é a nossa ordem. Mas, ao mesmo tempo, deixar que pessoas se envolvam com a nossa vida, se envolvam nos nossos relacionamentos. Deus deu a igreja ao seu povo para isso, Deus deu líderes ao seu povo para isso, né? E que a gente tenha sensibilidade para cada caso. A gente viu aqui que existem inúmeras possibilidades dentro de cada pergunta, dentro de cada conceito. Então, que cada um tenha sabedoria dada por Deus para tratar dessas situações. E busque seu líder, busque seu pastor, busque um amigo, né? Para isso. Gente, Deus abençoe. Quero agradecer demais a presença de vocês, tá? E que a gente possa ter uma boa noite, um bom final de semana cultuando e louvando ao Senhor. Adeus.